O argentino Hernan Crespo será um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, dou detalhes sobre o contrato dele com o São Paulo. Quero falar também sobre a Globo, que ainda não se decidiu sobre transmitir ou não a partida do Palmeiras, válida pela disputa do terceiro lugar. Será que vale a pena para a Globo? Quero falar ainda sobre Cuca, que se tornou o favorito no Atlético Mineiro, caso se confirmem os boatos de que Sampaoli está indo embora. Preciso falar também sobre a entrevista de Jorge Salgado, novo presidente do Vasco, falando sobre reforços, dívidas e o que planeja para o Vasco daqui para frente. E por último, mas não menos importante, vou falar também sobre o Santos, que vai ficar um longo tempo sem poder contratar jogadores por causa das punições da FIFA. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Santos, que está impedido já há algum tempo de inscrever novos jogadores, tudo porque deve a clubes que recorreram à FIFA para reclamar, para protestar contra a falta de pagamento. O Santos tem hoje como grande pendência aquela questão envolvendo o Soteldo e sua compra do Huachipato. Isso até pareceu estar próximo de uma resolução. O Santos devolveria os 50% dos direitos econômicos para o Huachipato, embora a história não tenha andado para frente, parecia algo compatível, algo próximo de ser realizado, mas conversando com o José Renato Quaresma, que é o diretor de futebol do Santos dessa nova gestão, ele disse que o Santos já está sabendo que nos próximos dias vai tomar mais duas punições pesadas, também relacionadas a dívidas, e que por isso não se sabe ao certo quanto tempo o Santos vai precisar para conseguir esse dinheiro, ou seja, para pagar as dívidas e para estar liberado para novas contratações. A primeira punição, que deve ser anunciada nos próximos dias, diz respeito ao Barcelona. Quando o Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão, o Santos se esqueceu de comunicar ao Barcelona a respeito da negociação. E o Peixe havia prometido ao Barça a prioridade na compra do Gabigol. Então, pelo simples fato de não ter comunicado ao Barça da venda do Gabigol, o Santos foi punido já pela FIFA em relação ao pagamento de 18 milhões de reais. Houve um prazo para que o Santos fizesse esse pagamento, esse prazo não foi cumprido e nos próximos dias a FIFA deve comunicar a respeito dessa punição, da proibição do Santos de contratar jogadores enquanto essa dívida de 18 milhões de reais não for paga. Aí você santista pode estar lembrando, bom, mas não é o Barcelona que deve um amistoso ao Santos, ou então o Santos teria direito a ganhar 4 milhões e meio de euros. Pois saiba que esse processo caducou e o Santos acabou perdendo o prazo. Além da questão envolvendo o Gabigol, há outro problema que vai estourar esse um pouquinho mais para frente. A previsão no Santos é de que esse imbróglio se torne um grande problema entre março e abril, referente à compra do Cueva. O Santos contratou o Cueva do Krasnodar por 6 milhões de euros, um pedido do Jorge Sampaoli. Cueva foi um dos grandes fracassos recentes na história do Santos. Saiu brigado do Peixe, enfim, uma baita confusão. O Krasnodar foi à FIFA, cobrando esses 6 milhões de euros que não foram pagos. A dívida hoje está na casa dos 40 milhões de reais com juros e correção monetária. E em março ou abril, quando essa dívida for cobrada, quando essa punição chegar ao Santos, o Peixe não se sabe ao certo como vai conseguir esses 40 milhões de reais. Enorme problema para o Santos, que não pode contratar jogadores para o time profissional e também para as categorias de base. Também por isso o Quaresma tem feito todo o esforço do mundo, junto ao presidente Andrés Rueda, para que o Santos não negocie seus jogadores, casos de Marinho e Soteldo. Aí você pode estar pensando, bom, se não negociar, não vai ter dinheiro. É que o problema é que se negociar os dois jogadores, talvez até consiga pagar uma dívida ou outra, mas estará impossibilitado de contratar jogadores, o que vai ser uma péssima notícia a curto e médio prazo, pensando na possibilidade de o Santos ser competitivo ao longo de 2021. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, repercutindo uma entrevista importante que o novo presidente do Vasco, o Jorge Salgado, deu ao canal aqui no YouTube. O canal se chama Atenção Vascaínos. Participei dessa entrevista que durou cerca de 1h30, aconteceu na segunda-feira. O presidente Jorge Salgado, bem pé no chão, abrindo o jogo a respeito das coisas do Vasco. Assegurou que não deve se esperar por parte do torcedor grandes reforços.
Alex Teixeira, jogadores de alto impacto, jogadores de muito nome. O Jorge Salgado alega que o Vasco hoje não tem condição financeira de fazer grandes investimentos, exatamente de forma oposta ao que dizia o Léo Venciano, candidato derrotado à presidência do Vasco da Gama. O Léo garantia que tinha capacidade e potencial para contratar jogadores de peso. Falava-se de Hulk, falava-se de Balotelli, falava-se de Alex Teixeira, entre outros. Jorge Salgado, muito mais pé no chão, assegura que o grande objetivo agora é pagar salários atrasados. Ele alega que já pagou 2 salários, mas o Vasco ainda deve outros 2 salários que já venceram. Boa parte desses salários na administração anterior. Outro ponto importante que eu queria destacar para vocês dessa entrevista. O novo presidente do Vasco afirmou que a dívida do clube hoje é de 720 milhões de reais, um crescimento de 110 milhões apenas ao longo do ano de 2020, talvez muito influenciado por conta da pandemia do coronavírus. Outro ponto importante, de acordo com o Salgado, a sua meta é, de forma consistente e sólida, sem gastar muito, mas aumentando a arrecadação. A ideia dele é deixar o Vasco, quando seu mandato acabar, com uma dívida próxima a 350 milhões de reais, ou seja, a dívida cairia em mais da metade. Para isso, o Vasco precisa aumentar sua capacidade de arrecadação. Hoje o Vasco fatura cerca de 200 milhões de reais por ano e ele quer elevar esse valor para algo na casa de 350 milhões. Só para completar sobre o Vasco, vale dizer que ele também falou a respeito de Luxemburgo, cujo contrato está perto do fim. A ideia do Salgado é prorrogar esse contrato e manter o Luxa por 2 ou 3 anos, por um longo tempo, foi a forma como ele falou. Disse também a respeito de Benítez, perguntado sobre o meio argentino que está emprestado até metade do ano. Salgado deixou claro que se a negociação não for boa, ele não vai conseguir manter o Benítez. A negociação é extremamente cara, deu a entender que o Benítez vai embora. Já em relação a Cano, o novo presidente do Vasco, assegurou que vai fazer todo o esforço para prorrogar o contrato do Cano. Esse contrato ainda vence por alguns meses. Bora falar agora a respeito de Atlético Mineiro, que parece já começar a se preparar para o caso de Jorge Sampaoli se mudar para o Olympique de Marselha. Ninguém do Atlético Mineiro tem a confirmação de que o Sampaoli está se acertando com o Olympique, mas os próprios dirigentes do Galo já sabem que podem ser os últimos a serem informados a respeito dessa história. Para isso basta que o Olympique de Marselha pague a multa de $800 mil ou algo na casa de 4 milhões e 400 mil reais. Para não ficar boiando nessa história, alguns dirigentes do Atlético já começam a prospectar nomes. E alguém que agrada a bastante gente da atual diretoria é Cuca. Ex-treinador do próprio Atlético Mineiro, foi ele o responsável por levar o time ao o primeiro e último título da Libertadores da América em 2013. Tem só uma restrição em relação ao Cuca, que é o fato dele ser muito próximo do Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético e desafeto declarado dos atuais dirigentes do Galo. Então, desde que se resolva essa pendência, desde que o Cuca não demonstre muita proximidade do Calil, a tendência, o mais provável é que, com a confirmação da ida do Sampaoli, que o Cuca receba um convite para treinar o Atlético Mineiro. Cuca, que está deixando o Santos, já comunicou aos dirigentes do Peixe que não vai prorrogar seu contrato que termina agora no dia 28 de fevereiro. Cuca, inclusive, já autorizou os dirigentes do Santos a abrirem negociações com outros treinadores. O Santos tem conversas avançadas com o Thiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, e a tendência é que assim que o Campeonato Brasileiro terminar, Cuca se despeça da Vila e o Thiago Nunes seja anunciado de forma oficial. Enquanto isso, o Cuca prepara o terreno para uma eventual volta ao Atlético Mineiro. É um cara bastante querido pelo torcedor, que recebeu propostas para voltar para o Galo nos últimos anos, mas disse não em todos os momentos, por entender que o Galo passava por dificuldades financeiras. Agora, com esse baita projeto, muito investimento, todos os reforços do mundo, fica mais fácil aceitar a proposta do Galo. Bora falar agora sobre o Palmeiras no Mundial de Clubes. Já está definido que o Verdão vai ter como adversário na disputa do terceiro lugar o time do Al Ahly, do Egito, que perdeu por 2-0 para o Bayern de Munique nessa segunda-feira. A disputa do terceiro colocado ocorre na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Na sequência, às 3 da tarde, a vez de Bayern de Munique e Tigres se enfrentarem na disputa pelo título do Mundial. A grande pergunta que fica é: a Globo vai ou não transmitir o jogo do Palmeiras contra o Al Ahly? Jogo de domingo entre Palmeiras e Tigres rendeu à Globo a maior audiência da temporada 2020 e 2021 no futebol, com jogos aos domingos.
média de 27 pontos, com picos de 30 pontos, audiência que foi bastante festejada. A Globo só lamentou a derrota do Palmeiras, que impediu o time de Abel Ferreira de participar de uma decisão contra o Bayern de Munique, certamente renderia enorme audiência. Nessa terça-feira, os executivos da Globo devem se posicionar a respeito de transmitir ou não o jogo do Palmeiras, marcado para meio-dia. O horário mais sensível de programação ao vivo na grade da programação da Globo, até por isso existe a possibilidade de o jogo ficar restrito para o Sport TV, o que demonstra que a Globo se frustrou com a presença do Palmeiras no terceiro lugar, na disputa do terceiro. Também não está confirmada a transmissão na Globo de Bayern de Munique e Tigres, outro jogo que deve, como tendência, ser transmitido de forma exclusiva no Sport TV. Aproveitando que falei sobre o Palmeiras, mesmo assim que se despedir do Mundial de Clubes, o Palmeiras volta para o Brasil para uma sequência bem pesada de jogos. Tem a reta final do Campeonato Brasileiro com 5 partidas, depois na sequência já tem as finais da Copa do Brasil e a Conmebol também divulgou as finais da Recopa Sul-Americana. Vou passar para vocês das datas. Sobre os 5 jogos que o Palmeiras ainda faz, ele vai disputar os 5 jogos do Brasileiro num período de apenas 11 dias. Começando em 14 de fevereiro contra o Fortaleza, no dia 17 contra o Curitiba, 19 contra o São Paulo, 21 contra o Atlético Goianiense e se despede do Campeonato Brasileiro no dia 24 contra o Atlético Mineiro. As finais da Copa do Brasil estão marcadas para 28 de fevereiro e 7 de março, jogos contra o Grêmio já valendo a taça, 54 milhões de reais em disputa para o vencedor da Copa do Brasil. Para fechar, as finais da Recopa acontecerão contra o Defensa e Justiça, ex-time do Crespo, nos dias 7 e 14 de abril. Bora fechar o vídeo falando sobre Hernan Crespo, que será o novo técnico do São Paulo. O Crespo e o São Paulo passaram toda a segunda-feira sem confirmar o acordo. Crespo deu uma entrevista na Argentina dizendo que tem algumas possibilidades, mas que não se sentia confortável enquanto discutia seu futuro permanecer no Defensa e Justiça. Por isso ele anunciou no domingo a rescisão do contrato. O presidente do Defensa e Justiça acabou com o mistério e afirmou que o Crespo fechou com o São Paulo. O Crespo e o São Paulo preferem adotar o discurso do mistério, porque entendem que pode atrapalhar essa notícia em relação ao jogo que o São Paulo faz nessa quarta-feira contra o Ceará. Jogo muito importante para o tricolor, que precisa voltar a vencer para eliminar a possibilidade de ser ultrapassado pelo Fluminense e dessa maneira ter de disputar a fase preliminar da Libertadores da América. A pré-Libertadores vai ser bem perigosa para os brasileiros. Bom, tô contando para vocês que já existe um acordo entre o Crespo e o São Paulo, embora as partes neguem. Esse anúncio deve acontecer entre quinta ou sexta-feira. Tô apostando que logo depois da partida contra o Ceará, o São Paulo já oficializa a contratação do Crespo e eu queria dar detalhes a respeito de quanto o técnico argentino de apenas 45 anos vai ganhar. A pedida do Crespo ao Santos foi de R$1 milhão por mês para ele e os integrantes da sua comissão técnica. O Santos se assustou com o valor, paga, por exemplo, para o Cuca R$300 mil. A oferta que fez para o Thiago Nunes e para toda a sua comissão técnica de R$400 mil. Então, diante dessa pedida de R$1 milhão, o Crespo já foi descartado. Dá para imaginar que ele tenha pedido a mesma coisa para o São Paulo. E ainda que o tricolor tenha conseguido algum desconto, já dá para dizer que o Crespo terá um dos maiores salários do futebol brasileiro, com esse algo próximo de R$1 milhão, mesmo fazendo a ressalva de que também estão inclusos nesse valor os membros da comissão técnica. Hoje o treinador mais bem pago do país é Jorge Sampaoli, que fatura sozinho R$2.200.000 por mês no Atlético Mineiro. O Abel Ferreira, recém-contratado pelo Palmeiras, fatura próximo de R$1 milhão mensais, valor parecido ao que o São Paulo se dispõe a pagar para o Crespo. A grande diferença é que o Crespo tem só 45 anos de idade e 3 trabalhos recentes. Ainda não completou nem sequer 100 jogos como técnico profissional. Ele estreia na carreira como técnico à frente do Modena, da Itália. Foram 35 jogos por lá, outros 18 jogos à frente do Banfield, da Argentina, até que ele foi contratado pelo Defensa e Justiça no começo do ano passado e completou mais 32 partidas. O único título dele, bastante legal no contexto do Defensa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana, primeira conquista na história do Defensa e Justiça, primeira conquista internacional. E aí a curiosidade fica na comparação entre as cifras que eram gastas com o Diniz, Fernando Diniz, seu antecessor, e agora com o Crespo.
Fernando Diniz tinha um salário de 250 mil reais por mês registrados em carteira, ele era funcionário CLT. Os outros 3 integrantes da comissão técnica do Diniz custavam mais 150 mil, somando 250 mais 150, a gente tem o cálculo de 400 mil reais por mês. Era essa a soma que o São Paulo dispendia com os membros da comissão técnica e com o Diniz. Se vai gastar perto de R$1 milhão com o Crespo, vai elevar em mais de 2 vezes aquilo que gastava em relação ao seu antigo treinador. E aí o São Paulo, que tinha a comissão técnica mais barata do futebol paulista, vai ter ao lado do Palmeiras a comissão técnica mais cara. Tudo isso numa fração de dias. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa o sininho e vire membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo o link. Você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de benefícios. Combinado? Nos vemos de tarde assim que surgirem mais notícias. Até lá. Tchau, tchau.